a ascensão do nazismo e do fascismo dentro da Europa. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que a gente sabe, né? Que, na realidade, nós tínhamos uma teoria econômica, né, que surge e que passa a vigir dentro da Europa, que é o liberalismo econômico criado lá pelo Adam Smith, pelo Davi Ricardo, pelo Thomas Malthus, que tem basicamente 3 grandes princípios, né? A não intervenção do Estado na economia, portanto a ideia do Estado mínimo, a ideia fundamental da lei da oferta e da procura como mão invisível do Estado e a ideia do livre comércio. Nós sabemos, no entanto, que na passagem do século XIX para o século XX, nós vamos ter a passagem de um capitalismo concorrencial para um capitalismo monopolístico. E nós sabemos, portanto, que esse liberalismo econômico, de alguma forma, não dará mais conta dessa realidade que surge, que é exatamente a questão do monopólio, do oligopólio, do cartel e do trust. Você se recorda comigo que o monopólio é quando uma única empresa domina o mercado, o oligopólio quando um pequeno grupo de empresas domina o mercado, o trust quando você tem uma empresa que, adquirindo outras do mesmo ramo, passa a dominar todas as etapas de produção de um bem qualquer de maneira monopolística, e nós sabemos que o cartel é quando um grupo de empresas passa a dominar de alguma forma, determinar os preços de um determinado produto ou as cotas de produção, portanto, eliminando a concorrência. O liberalismo econômico, de alguma forma, não dá conta da realidade. Nós sabemos também que em 1917, o czar Nicolau II, dentro do Império Soviético, será deposto pelos bolcheviques, alimentados aí pela ideia do socialismo científico do Karl Marx. Nós sabemos então que os bolcheviques, ou seja, a maioria, dominará dentro do Império Soviético o czar Nicolau II, levando ele à morte, né, no paredão por fuzilamento, e instaurará dentro do Império Soviético a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o regime socialista, ou seja, a estatização dos meios de produção, a coletivização das terras agrícolas, os planos quinquenais. Sabemos assim que dentro da Europa existiam determinados grupos conservadores que queriam fugir exatamente desses 2 extremos, tanto de um lado dos liberais, quanto do outro lado dos movimentos socialistas. Esses grupos conservadores ganhavam apoio basicamente da onde? De parte da Igreja Católica, da burguesia, da classe média, de alguma forma da oligarquia rural, de alguma forma dos grupos industriais, de parte dos militares. Resultado, existia um grupo de conservadores e dominantes, das elites dominantes dentro da Europa, que queria fugir exatamente desses 2 extremos, particularmente do comunismo, que tentava angariar cada vez mais um número de simpatizantes dentro dos países europeus. Nesse contexto, nós vamos ter o surgimento, dentro da Itália e dentro da Alemanha, de 2 grandes movimentos que nós chamamos de fascismo e de nazismo. Dentro da Itália, com o Benito Mussolini, chamado Il Duce, né? E dentro da Alemanha, com o movimento nazista a partir de Adolf Hitler. Nós sabemos, então, que esses 2 movimentos, tanto o fascismo quanto o nazismo, guardam entre si um conjunto de características comuns, né? E que esse conjunto de características comuns, né, é exatamente o que a gente vai tentar apreender agora. Porque tanto o nazismo de um lado quanto o fascismo do outro, guardadas as devidas proporções, tem, obviamente, um conjunto de ideias que mais ou menos permanecem na mesma linha. Por exemplo, como o militarismo, o racismo, o totalitarismo, o corporativismo, o expansivismo, e aí nós vamos tentar entender o conjunto delas dando uma olhada para o nosso quadro, ok? Vamos dar uma olhada lá e vamos pegar frases de cada um dos 2 ditadores, tanto Benito Mussolini quanto Adolf Hitler, para a gente compreender exatamente como que esses 2 grandes ditadores pensavam e levaram adiante tanto o fascismo quanto o nazismo. Dá uma olhada para o nosso quadro, então. Sabemos, assim, que se nós pegarmos a questão da ascensão do fascismo e do nazismo, ela está muito ligada a um certo rechaçamento, né, das políticas liberais.
essas políticas liberais que, de alguma forma, haviam entrado em descrédito diante dos sucessivos episódios de fracasso e de indefinição. Sabemos também que, paralelamente, os comunistas, principalmente após a Revolução Russa, também conhecida como Revolução Comunista ou ainda Revolução Bolchevique, tentavam mobilizar a classe trabalhadora em diversos países para que novos levantes populares viessem a tomar o poder dentro da Europa. Diante desse quadro, nós vamos ter, então, a ascensão de movimentos que, afastados do ideário liberal e contrário aos ideários de esquerda, começam a ganhar força política. Sabemos que esses grupos, fundamentalmente, são grupos conservadores, que estão ligados à burguesia, que estão ligados à igreja, ao grupo dos militares, aos industriais, à oligarquia rural, à classe média alta urbana e por aí vai. De maneira geral, tais partidos tentavam solucionar a crise com a instalação de um governo forte, centralizado e apoiado num fortíssimo sentimento nacionalista exacerbado. Na Itália e na Alemanha, países profundamente afetados pela crise, porque nós nos recordamos que Itália e Alemanha faziam parte da chamada Tríplice Entente, portanto, países perdedores da Primeira Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo ascenderam ao poder sob a liderança de Benito Mussolini e Adolf Hitler, respectivamente. Sabemos, então, que nós temos um cenário de que, primeiro, as características desse fascismo e desse nazismo, o totalitarismo, o nacionalismo, o militarismo, corporativismo, expansionismo territorial, o anticomunismo e o racismo. E para que a gente compreenda efetivamente o que cada um desses líderes pensaram, nós vamos ver características de cada uma dessas questões, juntando com frases formuladas por eles. Pensemos, por exemplo, no totalitarismo. Os interesses do indivíduo estão totalmente subordinados aos do Estado. Observemos o que falou, por exemplo, Mussolini. Nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Portanto, há um processo de subalternação das identidades individuais em relação ao Estado. Tudo deve estar sujeito ao Estado. E as liberdades individuais, a própria liberdade de imprensa, a questão democrática e, de alguma forma, as manifestações individuais, todas elas são suprimidas para que o Estado-nação seja efetivamente um Estado forte e unido. Nós observamos, portanto, que há uma característica nacionalista. Observemos a característica. A nação apresenta a forma suprema de desenvolvimento e organização das sociedades. Os interesses entre as nações encontram-se em conflito permanente. Portanto, a questão do nacionalismo, do Estado-nação, é o que define as características culturais de um povo. E os povos estão necessariamente em conflito permanente. A distinção entre as populações se dá pela questão da nacionalidade. Vamos observar o que disse Hitler. Tudo, absolutamente tudo, deve contribuir para reforçar as bases raciais que asseguram o desenvolvimento da nação, ou seja, é um fortíssimo processo de segregação a partir da nacionalidade, da não heterogeneidade, da não mistura, do não diálogo. Outra característica é o militarismo. A expansão é uma necessidade inerente à vida das nações e seu instrumento de guerra que fortalece os indivíduos e regenera o povo. Vamos olhar novamente aquilo que disse Hitler. Mesmo nesse momento, e obviamente ele está falando isso quando ele assume o poder dentro da Alemanha, mesmo nesse momento, tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora em que essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos
e os regimentos em divisões. Portanto, mesmo ao iniciar a assumir o poder, ele já está pensando numa expansão militarista dentro da Alemanha, que permitiria ser um instrumento da guerra, que fortaleceria os indivíduos e, portanto, regeneraria o povo alemão que havia perdido a Primeira Guerra Mundial. Uma outra questão é o corporativismo. Os sindicatos baseiam-se em corporações no interior das quais patrões, empregados e representantes do Estado encarregam-se de planejar a produção, decidir sobre os conflitos entre capital e trabalho, portanto, um fortíssimo intervencionismo estatal na relação entre capital e trabalho. Vamos ver o que disse Mussolini. Ao contrário das velhas organizações que vivem fora do Estado, os nossos sindicatos fazem parte do Estado. Portanto, a relação capital-trabalho é mediada e a partir do Estado, e não fora dele. Expansionismo. Para os alemães, a agressão aos outros países era justificada pela teoria do espaço vital, necessária ao desenvolvimento do povo alemão e orientada rumo à União Soviética. Vamos ver o que disse Hitler. Hitler disse assim: o movimento nacional socialista, nazista, terá de encontrar coragem para, desprezando as tradições e o preconceito, congregar o povo e as suas forças para a marcha pela estrada que nos libertará de nosso estreito habitat atual. Ou seja, o objetivo alemão era dominar todo o leste da Europa e parte de todo o território do Império Soviético. Sabemos então que uma das características do nazifascismo era exatamente o expansionismo, o anticomunismo, a aniquilação física dos comunistas internamente e a destruição da União Soviética eram consideradas fundamentais para o desenvolvimento nazifascista. Vamos observar o que disse Mussolini. Defender os produtores significa combater os parasitas. Os parasitas de sangue, em primeiro lugar, os socialistas, e os parasitas do trabalho, que podem ser os burgueses ou os socialistas. Portanto, a derrota completa do movimento socialista e comunista era absolutamente fundamental dentro do projeto nazi-fascista, tanto na Itália quanto dentro da Alemanha. E, finalmente, o racismo. Vamos observar. Diretriz desenvolvida na Alemanha apregoava que a raça ariana, e observe que essa raça ariana nunca existiu, não há nenhuma hipótese, sob o ponto de vista biológico, genético, da existência do conceito de raças dentro da humanidade. Aquela ideia de que a humanidade se dividiria em 3 grandes grupos, os caucasoides, os brancos, os negroides, os negros e os amarelos, não existe, fundamentalmente porque os antropólogos e os geneticistas conseguem hoje, com um grau de probabilidade bastante acentuada, determinar que a espécie humana descende de solo africano e de um único tronco, representada pelos alemães, estaria destinada a dominar as raças inferiores, judeus, os eslavos, lembrando a você que os eslavos, por exemplo, é a etnia, por exemplo, dos sérvios, dos montenegrinos, mas também é dos russos. Os latinos, portanto todos nós, os negros, homossexuais, ciganos do leste europeu e por aí vai. O que disse Hitler? Aqueles que governam devem saber que têm o direito de governar, porque pertencem a uma raça superior. Portanto, nós estamos falando de um projeto, né, que é caracterizado fundamentalmente pela certeza de que se faz parte de um grupo que é racialmente superior aos